Queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho e pelos demais órgãos da comunicação social, nossos votos de muita paz. Nunca necessitamos de paz, tanto quanto hoje. A paz não é a apresentação monótona de uma vida sem objetivo, um estado de paralisia da mente e de debilidade do corpo. É uma sensação de vida, de movimento, de ação contínua e de esforço bem direcionado a benefício da sociedade. O notável mestre da psiquiatria, Viktor Frankl, demonstrou essa realidade através de 3 palavras: sentido da vida. Todos anelamos pela busca da felicidade. E o eminente mestre e psiquiatra austríaco assevera que a felicidade é muito peculiar. Enquanto a buscamos, não a encontramos. Mas quando dedicamos a vida ao serviço, em uma meta de significado para a nossa vida, então, eis-nos imensamente felizes. E numa entrevista que foi dada antes de ele desencarnar, a articulista interrogou como o sentido da vida no campo de concentração chamado Auschwitz, que matou 6 milhões de pessoas. O indivíduo internado ali sabe que vai morrer colocado na câmara de gás. Não há outra alternativa. Qual é o sentido da vida? E ele, então, narrou uma experiência pessoal. Ele observou, por exemplo, que no campo de concentração de Auschwitz, onde a esperança não encontrava lugar, o número de suicídios era muito menor do que na sociedade moderna depois da Segunda Guerra, com a economia em crescimento, com a tecnologia em comodidades e confortos. E, no entanto, os indivíduos não tinham um sentido para a vida, parecia-lhes vazia, porque os seus objetivos eram todos imediatos, baseados no instinto do prazer. E o prazer é consumista. Ele tanto proporciona gáudio, júbilo, como desgasta aquele que está desfrutando do prazer. É algo curioso. Mas quando nós trabalhamos pelo objetivo de trabalhar para sermos úteis à vida, para deixarmos um legado à vida, eis que não nos abatemos, não nos cansamos, renovamos-nos na própria força ideológica. E então ele narra que tinha 2 grandes amigos, 2 grandes intelectuais austríacos no campo de Auschwitz. E certo dia, os 3 conversavam, ele e seus amigos. Os amigos diziam, mas, Frankl, qual é o sentido da sua vida? Todos seus familiares morreram. Logo que você veio para cá, antes ele esteve em Dachau, um terrível campo também, eles foram condenados à morte. E você apenas soube que eles morreram. Você vai sair daqui e não vai encontrar ninguém conhecido. Qual é o sentido da vida? Apresentar, disse ele, um objetivo para que outros vivam felizes e dizer-lhes que a ausência daqueles a que nós amamos não nos degrada nem nos torna infelizes. Enriquece-nos pelo bem que nos fizeram durante o tempo de nossa convivência. O sentido da vida é imediato e é postergado. Experimentamos agora na alegria de alguém que chega, mas também na tranquilidade de alguém que parte
para levar uma mensagem salvadora à humanidade. E então, os amigos diziam qual é o nosso sentido. Amanhã entramos na fila e partiremos como número na câmara de gás e depois nos fornos crematórios. Quem se lembrará de nós? Aqueles que podem conhecer-nos por acaso já morreram ou vão morrer. Então, qual é o sentido da vida? E um deles disse: estou planejando suicidar-me. Ele ouviu e depois respondeu aos amigos: por que você deseja suicidar-se? Bem, antes de vir para o campo, eu estava escrevendo um tratado enorme de geografia e estava praticamente nas últimas páginas. Veio a guerra, eu fui trazido para cá e a minha obra morrerá. E ele lhe respondeu: que certeza você tem que vai morrer amanhã? Pela observação dos fatos, já deveriam ter sido mortos há mais de um ano e tem sido postergada. Então, se você amar sua vida agora e se recusar a morrer, você não acha que as forças do destino se conjugam para que você venha viver desde que você tem um objetivo, tem um sentido, e este sentido é terminado o seu tratado de geografia para atender a sociedade. E você, o outro, você está pensando em morrer, mas você sabe que está com uma neta em Nova York. Ela conseguiu fugir. A família tem recebido notícias. Você sabe que a sua neta está esperando por você. Por que não pensar no dia em que você vai sair do campo? Por razão que me escapa, e vai poder abraçar a sua neta. Então ele sorriu, antegozando o momento quando no futuro improvável ele poderia estar abraçando a neta e sorrindo feliz em Nova York. Então, a sua vida adquiriu um sentido e ele não se matou. Ambos conseguiram sobreviver. E Frankl também. Conseguiram sobreviver e ele criou uma terapêutica na psiquiatria para que o sofrimento seja o sentido da nossa vida. Se nós pudermos utilizar do sofrimento de uma maneira sábia, a vida tem um sentido, porque há 3 fatores essenciais, segundo Viktor Frankl, que todos temos que enfrentar na existência. O primeiro fator é a culpa. Todas as criaturas humanas, mas hoje, menos ontem ou amanhã, passamos pela culpa. Um momento houve em que nós nos arrependemos de havermos feito o que não deveríamos ter feito. Então, a culpa se nos instala. Quantas vezes, à hora da morte, determinado religioso busca seu confessor para arrancar de dentro do coração as garras terríveis de uma culpa que o consumiu durante a vida inteira. E nesse momento em que ele se libera da culpa, ele não se incomoda se vai viver, se vai morrer. Então a culpa é uma fatalidade que todos temos que enfrentar. Então, se eu prejudiquei alguém e tenho culpa, não posso tornar a minha vida uma desgraça, porque eu agi mal. Mas eu devo tornar a minha vida um objetivo para me livrar da culpa. Trabalhar para proporcionar à pessoa que eu infelicitei momentos de alegria, de reparação. E fazer que o outro entenda que naquele tempo eu era inexperiente, não sabia valorizar o outro, não conhecia os direitos do outro, acreditava que o mundo fosse um balão sob o meu controle, a minha alegria. Celebrar que o balão estava no ar por causa das forças do oxigênio que o erguiam da terra. Então, está aí o segundo algoz da nossa vida. E o terceiro, ele estabelece que há um terceiro fator em nossa vida que não podemos evitar, é o sofrimento. Esse sofrimento pode vir de 1000 maneiras. Amamos alguém que não corresponde. Ora bem, o outro não é obrigado a nos amar somente porque nós o amamos. Mas ele lamenta muito não poder nos amar. Então, nós vamos sofrer, é claro. Mas se nós dermos um sentido ao sofrimento, que alegria imensa, se o outro nos receber bem, muito bem,
Eu aceito que você me ama, mas você não é, afinal, o amor da minha vida. Eu tenho o direito de ser livre para a escolha do amor da minha vida. E, infelizmente, para você, sou eu. Lamento profundamente. Mas se você deseja ser feliz comigo, claro, eu desejo ser feliz com a pessoa que eu anelo fazer parte da minha vida. Então, esses três fatores, a culpa, o sofrimento e a morte, estão em nossa vida. Mas deveremos lembrar de outra coisa. Não somos um objeto, somos alguém. Somos uma pessoa. E a pessoa pensa, a pessoa aspira, a pessoa sente. As coisas não. As coisas valem o valor que nós lhes atribuímos. Mas a pessoa vale o esforço que empreende. E nesse sentido, é indispensável buscar o sentido da vida através de uma decisão. A decisão é que é o grande interrogante da nossa vida. Porque logo diz, mas eu não tenho forças. Bem, eu estou acomodado e não estou querendo colocar a força. Porque na hora que um estímulo qualquer motive-me, eu ponho a minha força e vou adiante. E consigo o empreendimento mais sublime da minha vida. Há uma anedota que comporta aqui perfeitamente. Um senhor morava numa cidade modesta, mas era possuidor de uma fortuna colossal. E certo dia, a população descobriu que ele era um analfabeto. E isso causou um choque muito grande. Sempre há pessoas atrevidas ou pessoas desembaraçadas. E alguém resolveu ter uma conversa com o homem milionário. E chegou-se até ele e perguntou: o senhor construiu uma fortuna muito bonita. Aplicou o tempo na edificação de uma fortuna que o torna uma honra para a nossa cidade. Mas eu estou informado de que o senhor é analfabeto. E fiquei escandalizado. Meu Deus, se você fosse alfabetizado, você ia ter... Ele disse, não ia ter nada. Você imagine que antes de preocupar-me comigo, eu era um empregado da igreja, eu tocava o sino. Tocava o sino, chamava para a missa, determinadas horas fatalmente. Foi mudado o sacerdote, como todos se lembram, e veio um sacerdote novo, com instruções novas. E fazendo uma análise dos empregados da igreja, ele a todos consultou, e a mim também, é claro, e perguntou se eu saberia ler o missal. Eu disse, não, senhor, eu sou analfabeto. Ele disse, então, não pode continuar trabalhando aqui, porque aqui na igreja eu quero pessoas lúcidas, que saibam ler e que saibam escrever. Portanto, o senhor veja, se eu soubesse ler e escrever, eu não teria essa fortuna. E estaria como empregado batendo sino até hoje. Porque foi graças a eu não saber ler nem escrever que eu fui posto para fora. Mas não podia ficar morrendo e lamentando perder o emprego. Eu comprei uma dúzia de bananas e vendi-as por 3 vezes. Então eu tive um pequeno lucro. Investi na outra compra. E através desses investimentos, eu fui sendo mais audacioso. Eu fui adquirindo mais experiência nos negócios. Hoje, para ler e escrever, eu tenho dezenas de pessoas de alto nível intelectual. E para amealhar o dinheiro, eu tenho a minha cabeça. Então, o sentido do sofrimento, ele perdeu tudo, porque era o seu emprego. Mas não perdeu a capacidade de lutar. Ele resolveu não se entregar ao fracasso e aceitou o desafio da existência. Não é o fato, portanto, de nossa existência estar com determinados impedimentos que nós vamos colocar pedras, vamos colocar impossibilidades, receios e sofrer de véspera. Não temos o direito de sofrer de véspera. Porquanto os valores, as funções da vida alteram-se a cada segundo. Em um segundo, quantas pessoas desencarnam na Terra? Quantas nascem ou renascem? Quantas guerras são pacificadas? Quantas guerras são firmadas? Quantas traições em apenas
Um segundo, então nós deveríamos aceitar, muito bem, eu estou com dificuldades, eu estou com a epidemia, essa pandemia cruel pegou-me, mas eu não vou agora me revoltar, porque ela me pegou, porque eu sou gente, eu sou uma pessoa, ela não pega coisas, ela pega aqueles que temos razão. E como a vacina não pode ser me aplicada, eu vou fazer o meu esforço mental de não me entregar à enfermidade e já de pensar que antes de alcançar o pico, eu vou ter uma probabilidade mínima no coração, nos pulmões, não vou encontrar um aparelho. São comportamentos destrutivos. Eu logo direi, eu vou me salvar tantos, se tem salvo, porque não eu? Mas o nosso vulgar é, ai, porque eu? E nos deixamos arrastar pelas lamentações. Falta de confiança em Deus, em primeiro lugar. Falta de confiança em si mesmo, porque nós somos construtores da vida. Imaginem este planeta maravilhoso. Todas as construções que nele existem saíram de nossas mãos. Nós recebemos um planeta terrível, movimentado por fatores de destruição. As placas tectônicas chocando-se ininterruptamente. Os vulcões, os maremotos e todas as convulsões externas. E pegamos deste planeta em convulsão e diversas regiões nós transformamos em lugares paradisíacos que a imaginação sequer pode conceber. Se nós nos recordarmos, por exemplo, dos grandes desastres do começo deste século, que destruiu mais de 200 mil vidas, do tsunami, que destruiu parte da Ásia no começo do século. Se nós passarmos por esses lugares, não existe o menor vestígio. Ninguém esperava o tsunami. Mas ninguém também esperava que a capacidade do indivíduo que foi vítima do epicentro pudesse refazer 13 países que sofreram a consequência lamentável daqueles que morreram e foram varridos e estão naturalmente esquecidos, porque a vida é um incessante renovar. Eles saíram da terra, mas eles não se desagregaram. Voltaram a uma área do mundo de região próspera, espiritual, vibratória, enriquecedora, simplesmente enriquecedora. E Viktor Frankl narra algo fascinante. Ele diz, por exemplo, que recebeu uma carta de um jovem do Texas. Esse jovem dizia-lhe, que desejo dizer-lhe que eu tenho uma vida muito difícil. Quando eu era saudável, praticava esporte, fazia esqui nos Alpes e tinha uma vida vazia. Muitas vezes eu pensei até no suicídio. Mas então eu fui vítima de um acidente no esqui e tive o pescoço quebrado. E a partir daí eu fiquei sem movimentos em todo o corpo, a partir do queixo para baixo. Aí eu encontrei um sentido para a vida, sobreviver às dificuldades, adaptar-me às injunções do que a vida me oferecia. E então eu quero escrever para o Senhor para dizer que o sofrimento me trouxe a felicidade. Porque eu poderia dizer, teria anulado a minha capacidade de pensar. E a minha capacidade de pensar dá-me alegria para viver. E entusiasta, o notável Viktor Frankl arrematou. 3 anos depois, eu o convidei para um encontro aqui na Alemanha. E ele veio do Texas, em cadeira de rodas. Atravessou o oceano. E eu o apresentei na minha aula para ele falar sobre o sentido da vida. E ele sorria, porque era tudo que ele podia fazer, era sorrir. Para baixo, nada. O enfermeiro cuidava de tudo, ele estava amarrado, porque o corpo não tinha nenhum controle da sua mente. Ele encontrou a felicidade no sofrimento. E esteve explicando que nesse período de limitações, ele olhava as pessoas andando para um lado para o outro, sem ter um objetivo.
E ele imaginava, vai chegar o dia em que o invento vai poder proporcionar-me um aparelho para, pelo menos, eu recuperar algum membro, alguma coisa. O mínimo, para mim, tem um grande significado. E apresentou outros quadros extraordinários, tanto do campo de Dachau, como aquele tremendo destruidor de vidas. E ele sobreviveu, mas sobreviveu de uma maneira muito peculiar. Ele havia sido chamado para a fila mais de uma vez e não foi. Estava sendo procurado porque ele era apenas um número. Ninguém sabia aquele homem grandioso, um dos maiores psiquiatras do mundo. Ele então estava entre os barracões e havia um barracão de cólera morbus. Era dirigido por uma jovem médica. E ele estava sendo procurado e na sombra da noite ele foi esgueirando e passou pela porta daquele pavilhão dos intocáveis. Então a mão forte segurou pelo paletó e puxou para dentro. Estava salvo, porque os alemães tinham pavor a qualquer tipo de doença. Nem sequer se aproximavam daquele pavilhão. Todos aqueles que estavam ali eram portadores da morte, porque ainda não tinha os meios salvadores, não tinha os recursos. E quando ele viu aquela mão forte e entrou na claridade da sala de enfermagem, ele viu a médica. E a médica sorriu para ele e disse, agora a sua vida está salva até o fim da guerra, porque nenhum alemão chega até aqui. E nós, então, vamos cuidando, nos vamos amparando, quem morrer, morreu. Morreu da doença. E ele veio a descobrir, logo depois, quem era aquela moça. Em Viena, a sua família, a família Frankel, gozava de uma posição econômica muito boa. E o pai da moça havia colaborado para que ela, como judia, entrasse na Universidade de Viena, na Faculdade de Medicina. Porém, os encargos eram bem altos. E como seu pai era amigo do pai de Frankel, o pai de Frankel, deu ao seu pai a importância necessária a pagar os gastos da universidade. E ela se formou em médica, graças àquele homem notável. E agora, ela que deu à sua vida um sentido, ela foi para dentro daquela sala para cuidar dos doentes, porque sua vida só tinha esse valor, salvar vidas. Ela salvou o benfeitor, filho do homem que deu sentido à sua vida. Quantos de nós não temos sido abençoados por fatores semelhantes? Oportunidades em que alguém que nos é vinculado fez um bem, e agora é a vez deste bem fazer a volta e chegar até nós. Então, não nos desesperemos. E ele faz a abordagem da palavra desespero. Ele diz que o desespero é o resultado de um sofrimento que não tem sentido. Isto é, eu estou aqui chorando porque amanhã provavelmente eu vou ter uma grande contrariedade. Isso não tem sentido. Porque de hoje até amanhã eu posso morrer. O meu cobrador pode morrer também. Pode haver um incidente de tal natureza, eu posso tirar um bilhete na loteria, ganhar um prêmio, enfim, algo pode suceder. E aquele acontecimento que estava marcado com determinadas características não acontece. Qual sucedeu? Permita-me, então, contar um outro fato muito curioso. É de todo sabido a respeito da animosidade entre árabes e judeus, especialmente no passado, quando esses povos viviam mais nômades e em tribos. Certo dia, um judeu caiu na desgraça de entrar em choque com alguns árabes e então foi retido e foi levado para o acampamento. Então, o chefe do acampamento, diante dos árabes todos, decretou a morte daquele judeu para daí a 2 horas. E então lhe falou, há uma coisa que eu amo mais na terra, é o meu cavalo. E depois é a minha palavra, porque para mim, o homem é a sua palavra, é a sua dignidade. E como você é adversário nosso, é inimigo do profeta, você vai morrer amanhã. Você vai ter a cabeça decepada.
ou dentro de algumas horas, e pouco importa. Então o judeu sorriu e disse-lhe: Senhor, se o seu maior amor é pelo cavalo, que é de pura raça, os cavalos árabes são famosos no mundo, eu faço-lhe uma proposta. O senhor me vai matar hoje. Pois bem, dê-me um ano de vida e eu ensinarei ao seu cavalo a falar. Será no mundo a única pessoa que vai ter um cavalo que vai falar. O chefe árabe olhou para ele, sério, e perguntou: você me garante que dentro de um ano meu cavalo falará? Sem a menor sombra de dúvida. Se ele não falar, o senhor me matará. Ele disse: então, trato feito. Mandou que ele fosse até o lugar em que estava o animal lustroso. Fantástico. E ali ele começou a cuidar do animal. Mas antes de chegar esse momento, quando ele ia saindo, um outro árabe disse: é por isso que eu detesto os judeus. Não são inteligentes. Como é que ele pede um ano para pôr o cavalo a falar? O cavalo jamais falará. E ele vai morrer de qualquer forma. O judeu sorriu e disse: mas o senhor tem razão. Mas lembre bem, eu ia morrer dentro de 2 horas. E acabo de ganhar um ano. Em um ano, pode ser que eu morra. Pode ser que o cavalo morra. Pode ser que o árabe morra. Ou quem sabe, pode ser que o cavalo fale. Então, nós estamos diante de probabilidades de arrancar do sofrimento uma ética, um objetivo, uma razão fundamental para que a nossa vida tenha sentido. Então, vamos nos libertar do sofrimento. Como? Pelas alegrias que o sofrimento pode dar na hora que nos curamos. Quando o médico diz: olha, agora eu vou lhe dar alta, você já está livre. Ou tem uma boa notícia para dar-lhe. Foi descoberto um produto recente que está sendo provado nos laboratórios e há uma esperança para você. De imediato irrompe uma alegria imensa. Ademais, o sofrimento não nos pode diminuir a capacidade de trabalhar, de servir, pelo menos de dar o exemplo de dignidade. Por que o sofrimento tem que ser sempre de outrem e nunca de mim? Eu faço parte daquilo que se chama humanidade. Chega o momento em que ele também vai fazer parte de mim. Vamos fazer uma pausa para reflexionar e logo voltamos. A Mansão do Caminho está lançando a campanha Natal Sem Fome 2020. Sua doação é muito importante, principalmente em tempos de pandemia. Acesse o site www.mansãodocaminho.com.br/Natal. Todos nós estamos expectantes, porque desejamos oferecer 10.000 cestas natalinas. E para que não haja fome real, gostaríamos de apelar para todos, para dar-lhes uma oportunidade, não só da alegria da alimentação, a certeza de que fazemos parte da família de Jesus, através dos atos e não das promessas e palavras. Contamos com você.
Quando Gibran, Khalil Gibran, esse homem notável do Líbano, publicou O Profeta, o mundo extasiou-se. Aquele homem que saiu de uma aldeia modesta do Líbano e concebeu o Profeta era uma inspiração grandiosa do alto, porque ele escreveu desse ínter em outros livros. E ao escrever O Profeta, uma verdadeira pérola da literatura mundial, ele primeiro escreveu em árabe, que se ufana de dizer que o seu idioma é dos deuses, como também o idioma dos hindus, o sânscrito. É o idioma que Deus fala aos anjos. Ele então leu o livro e resolveu escrevê-lo em inglês. Pegou todo aquele arcabouço e colocou em inglês, porque ele imaginava que talvez, ao ser traduzido do árabe para o inglês, perdesse muito. E ele notou que ainda podia trabalhar. E durante anos ele trabalhou no livro, que ao ser lançado ao mundo, tornou-se best-seller. E é considerado uma das obras mais lindas da humanidade. E Gibran, Khalil Gibran, tornou-se um símbolo do cristianismo, da fraternidade, do amor, da ternura. Vossos filhos não são vossos filhos. São como os galhos das árvores que pertencem à sua ramagem, ao seu tronco. Oh, ao terminar o livro, e agora, eu te direi que irei à morte, depois eu entrarei no ventre de uma outra mulher e falarei contigo. Ele falando à profetisa. Ele agora era uma glória e sentiu saudades da aldeia em que havia nascido. Estava famoso e voltou à aldeia. A aldeia continuava dentro daqueles métodos da tradição. O emir era a figura mais poderosa. Tinha o seu capitão da guarda e tudo era feito na base do suborno, até parece reminiscência dos dias de hoje. E ele acompanha a história do emir e sabe que era ali que se resolviam as questões do dia. Reservou um dia para ver o julgamento e como eram consideradas as pessoas. Então ele vai ao tribunal. O emir senta-se em uma poltrona que fazia lembrar um trono. E o capitão chega e é o momento do julgamento. Tem poucas pessoas na sala. O emir tem a cara de enfado. Aquilo era muito desagradável. Todo dia a mesma cena, julgamentos, julgamentos. Quando o policial adentra a sala com um jovem, o jovem tem o rosto marcado com equimoses, de golpes que sofreu na face, tem as roupas rasgadas e é arrastado até o emir e é empurrado e cai de joelhos. Então o emir pergunta com enfado ao capitão: qual é a culpa deste miserável? Senhor, este homem, hoje pela manhã, matou um dos vossos soldados. Um dos vossos soldados foi cobrar a dívida de um daqueles que recebeu o empréstimo para a lavoura. E agora era o momento de pagar-vos. Então a tropa esteve na sua casa. E quando lá chegou, ele estava numa situação deplorável. Disse que as chuvas se negaram. A seara morreu, perdeu sentido. E então tudo o que ele investiu, perdeu o que ele tinha, o que ele tomou emprestado. Então ele não tinha de maneira nenhuma nada para poder vos pagar. Mas neste momento, enquanto se discutia na sala com o homem, passou a filha dele, uma moça muito bonita. E então eu pensei, bom, já que ele não tem com o que pagar, a filha será um bom resultado. Poderá ser vendida por uma importância muito grande, ou poderá ficar ao prazer do meu senhor, o emir.
E neste momento um soldado pegou-a e começou a maltratá-la. Bateu-lhe no pai. O pai atirou-se ao chão. E ele, naturalmente, em nome do vosso poder, chibateou longamente o homem. Nesse momento, ela gritava muito. Este miserável foi passando pela porta. Ele não tinha nada com isto. Mas vendo a cena do soldado bater no pai e outro bater na jovem, ele entrou e tomou conta para poder defender a jovem frágil. Mas na casa deles havia uma arma como um enfeite na parede. E na luta que se travou entre ele e o nosso policial, ele pegou da arma e decepou a cabeça do soldado. Então aqui está, para que ele pague. O emir disse, muito bem, quer dizer que ele matou um dos meus soldados. Levem-no para o campo e cortem-lhe a cabeça. E não o sepultem. Deixemos lá para que as aves noturnas e as aves negras devorem o cadáver. Então, sob bofetões, o rapaz foi retirado dali e Gibran disse, mas não é possível. Que no tempo de hoje a lei seja medieval. Eu não posso aceitar uma barbaridade desta na minha terra, na minha cidade. Eu que escrevi o profeta. Mas nesse momento, o emir pediu para que fosse trazido o segundo criminoso. E vieram 2 soldados trazendo uma jovem muito bela. Mas a jovem estava com os cabelos desgrenhados, a face marcada. Havia marcas de pedras no rosto, no corpo. Ela sangrava e estava sendo arrastada pelos cabelos e jogada aos pés do emir. O emir perguntou, o que fez a miserável? Senhor, esta mulher traiu seu marido. O seu marido é um homem justo, declarou o nome. Ele faz parte da tradição. Imagine que ele comprou-a ao seu pai, para o seu harém. E ela mantinha sempre uma tristeza na face. O homem percebeu que ela deveria ter algum amante. E era por isso que não o recebia. Simulou uma viagem. E quando foi em determinada hora, ele voltou, inesperadamente, e encontrou-a diante do chafariz, com carícias, com um homem que saltou o muro e veio pervertê-la. Então, surpreendida no adultério, fizemos justiça, liberamos o homem que fugiu e apedrejamos-la no lugar do pecado. Depois rasgamos as suas vestes e arrastamos-la amarrada numa corda pela cidade, para que todos vissem a punição da justiça do nosso emir diante das mulheres pecadoras. O emir disse, então, já que ela se atreveu a tanto, que ela seja enforcada lá, no pátio da justiça. E já estava quase terminando quando disse, ainda mais alguém? Ah, sim. Nós temos aqui um miserável que os bondosos frades da confraria tinham como empregado. Este homem é um pobre miserável, é um lavrador, e trabalhava para poder ganhar um pedaço de pão dos monges. O senhor sabe da bondade dos monges. Mas, que fez o miserável? Foi surpreendido por um sacerdote, roubando dentro dos vasos onde são colocadas as espórtulas. Estava roubando. Então nos veio o ímpeto de cortar-lhe as mãos. E o sacerdote, bondoso e cristão, mandou para que o emir decretasse a punição para o bandido. Ora, além de ele ser um traidor,
porque estava traindo os seus patrões, e de desejar uma fortuna por meios ignóbeis, enforcamento para ele. Mais alguma coisa? Não, não. E então Gibran viu o semblante do lavrador, a palidez profunda, as marcas da miséria orgânica, e foi arrastado. Foi encerrada a audiência e Gibran não sabia o que fazer. Onde estava a justiça do Corão, a obra que fala da magnanimidade de Deus? Onde estava o amor e onde se encontrava a misericórdia? Será esse o sentido da vida, da religião e do poder? Então ele ficou pervagando pela aldeia e lembrou-se que nos arredores havia um lugar onde eram praticadas as ações de justiça, mas era um lugar proibido. Ele estava tão amargurado que resolveu visitar aquele lugar, embora há proibição pelas leis. Mas ao entardecer, ele resolveu ir olhar aquele campo onde os corpos foram atirados. E quando ele estava ali, perto de quase uma sepultura, ele viu que algo acontecia. No silêncio do entardecer, ele ouviu pisadas, folhas, galhos secos quebrando. E quando olhou, ele viu que era uma jovem mulher. Ela vinha às escondidas, entre árvores. Ela chorava, trazia um pedaço de tecido e encontrou o corpo do rapaz que teve a sua cabeça cortada. Ela então se ajoelhou e cavou uma sepultura com as mãos. A terra estava úmida. Ela procurou a cabeça por ali e encontrou-a. Trouxe a cabeça e colocou-a junto do corpo, dos ombros, e começou a empurrar a terra e a chorar e a bendizer aquele estranho que entrara na sua casa para salvá-la. Então ele apareceu, ela gritou: perdoe-me. Se o Emir souber que eu estive aqui, mandará matar-me. Perdoe-me. Ele: calma, eu sou poeta. Eu estou longe deste mundo de misérias. Eu sou poeta e sonhador. Eu nasci aqui nesta região. Mas conte-me o que aconteceu, porque somente foi apresentada a queixa, mas ele não teve direito a uma defesa, nem a uma palavra. E ela disse: papai tinha uma dívida com o Emir. E agora a seca impediu que a terra pudesse produzir. E os soldados impiedosos foram lá. Surraram o papai, quase o mataram. E quando me viram, quiseram me trazer para um dos bordéis pertencentes ao Emir. Se travou uma luta. Eles esbordoavam o papai e a mim, quando este jovem, que não me conhecia, achou uma injustiça e foi defender a minha honra de menina. Então ele pegou uma cimitarra que estava presa na parede. E na luta com o soldado, decepou-lhe a cabeça. Então, ele morreu, porque ajudou a mim, salvou a minha vida e a vida de papai. Então Gibran ajoelhou-se também e continuou jogando terra sobre aquela vala muito rasa e cantando a bênção do martírio, até que a noite caiu e ela se foi, discretamente pisando as folhas secas e os galhos quebrados. Gibran resolveu sair quando escutou passos. Ele se deteve. Era um jovem. O jovem
chegou naquele lugar cruel e viu enforcada aquela mulher. Abraçou-lhe as pernas, subiu na árvore, cortou a corda e acariciou no chão. Começou a cavar uma sepultura. Então Gibran se aproximou e o jovem gritou: pode dizer ao emir que eu vim salvá-la, que eu não consegui salvá-la, mas eu vim lhe dar um túmulo. Pode dizer que eu não tenho medo do bandido. E Gibran disse: eu não denunciaria nunca. Mas me interessa saber por que você está acarinhando essa mulher que devia ter tido uma vida irregular. E o jovem disse: não. Aqui ninguém tem direito à justiça. Quando nós éramos crianças, ela e eu brincávamos de amor. E eu me apaixonei por ela. E ela se apaixonou por mim. Quando eu completei 15 anos e ela 13, eu já deveria estar no período preparando para casar, mas o pai dele era um avarento e cobrava uma importância muito alta. E eu fui a ele e disse: vou viajar para terras distantes, vou reunir um patrimônio e lhe pagarei a importância que exigir pela minha namorada. Guarde-a, preserve-a, eu virei buscá-la. E viajei para as longes terras da Arábia. E reuni um patrimônio durante 5 anos. Voltei, mas quando voltei e fui apresentar o valor que eu tinha preparado, o pai dela disse que um homem rico comprou-a. E ele não teve outra alternativa, vendeu. Era o direito que ele tinha, vendeu. Eu fiquei desolado. Através de um dos empregados da casa, eu soube do sofrimento dela. Escrevi-lhe e soube que o marido ia viajar. Então combinamos um encontro ali, diante das águas correntes da fonte cantante. Mas era tudo uma forma para surpreendê-la. Saltei o muro, estava com ela, não fazíamos nada, somente lhe toquei nos braços, nas mãos, que estavam em forma de súplica. Quando entra o marido ofendido e diz que ela o havia traído, ainda era virgem, porque ele era um incapaz, era impossível. O miserável somente colecionava jovens para que a aldeia supusesse ser ele o poderoso senhor. E ela, que era minha, foi humilhada, estraçalhada pelas ruas da aldeia e enforcada. Então eu venho chorar as lágrimas que os nossos filhos não poderão verter. Eu a sepulto e a cubro com meu próprio manto, que é o tecido que me veste, por ter tido a sua dignidade violada pela perversidade humana. E então Gibran cantou loas a verdade. Agora a noite era alta, e quando ele se preparava para sair, ele percebeu passos, mas quem? E viu uma mulher subir numa árvore, da qual um corpo descia enforcado. Ele viu a mulher subir até o galho e com os dentes cortar a corda. O cadáver caiu, ela desceu. Pegou o cadáver e abraçou e começou a cantar uma litania. Ao mesmo tempo, tentava fazer uma sepultura com as mãos. E ele chegou: não me denuncie, eu tenho filhos, é meu marido. É meu marido. Ele não roubou. Ele foi denunciado pelos sacerdotes, pelos cristãos, almas rebeldes. Não tenho filhos.
Ele é meu marido. Ele trabalhava para os padres que se alimentam, estão gordos, enormes, e ele na miséria. Hoje, o filho nosso acordou febril, com fome. Ele também estava esfaimado. E passando pela sacristia, aqueles imensos vasos onde se colocam as espórtulas, o dinheiro, ele teve a tentação de pegar alguma moeda para comprar um remédio ou um pedaço de pão. E foi preso pelos miseráveis, que o acusaram de furto de uma grande importância. E o emir, que também vai morrer, mandou matá-lo enforcado. Então, escreveu Gibran. Eu olhei a natureza e perguntei a Deus, por que tantas almas valentes em um mundo de covardes e de pessoas cruéis? Será o sentido da vida a escravidão da criatura por outra? E Gibran escreveu um livro, Almas Rebeldes. Publicou o livro. O livro foi proibido no Líbano. As suas obras foram condenadas. O maior escritor árabe viveu em Nova York. Suas obras comoveram o mundo. E quando ele morreu, com pouco mais de 50 anos, em Nova York, o Líbano disputou seu cadáver. É um mundo paradoxal. Em vida, ele foi condenado porque revelou a lei do Corão. Mas morto, a memória dava muito dinheiro. E a reclamação foi aceita pelos Estados Unidos. E o corpo de Gibran foi levado a Beirute. E Beirute teve o enterro mais famoso da sua história, embora tivesse passado pelas grandes lutas sob a dominação da França. E então poderíamos dizer, como profeta, ó almas que credes em Deus, almas que dizeis que a vossa vida não tem um objetivo, não tem um sentido, se ela não vos serve, dai-a a quem deseja viver, a quem tem um sentido de viver. Mas não esvazieis o coração. Se a enfermidade desabou sobre vós, é por algum tempo. Hoje eu fazia uma reflexão a respeito da Alemanha hitlerista. O nazismo estava preparado para governar o mundo 1000 anos e não sobreviveu 30 anos. Porque as leis indefectíveis de Deus são de justiça e misericórdia, de sabedoria e de equilíbrio. E acima dessas leis está a lei soberana, que é o amor, que Allan Kardec, com muita propriedade, define na caridade, cantada pelo apóstolo Paulo na Epístola aos Coríntios. Mesmo que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse caridade, seria como o sino que plange ou o metal que soa. E o apóstolo faz uma ode à caridade, encerrando, e das três, a fé, a esperança, a caridade. É a mais importante de todas. Novas traduções dizem que é o amor. São semelhantes, porque a caridade é o amor na sua exaltação da doação. O amor é o sentimento. Quando ele se doa, ele se veste de luz e então ele passa a ser caridade.
esta bendita flor dos jardins da esperança do reino de Deus. Um grande número de nós está perguntando-se: por que eu? Um outro número está desalentado. Será que vale a pena viver? A corrupção dos costumes, a degradação moral, a perda de objetivo. Lutar para quê? O salário de um jogador de futebol e o salário de um mestre como Einstein. O professor que ensina, que educa, que dignifica. E o indivíduo que canta uma balada. E, no entanto, o mundo aplaude determinadas expressões que merecem nosso respeito, mas que não têm esse valor, que nós lhe atribuímos porque espicaça os nossos desejos. E nossos desejos não têm preço. O preço é a manipulação, o uso e depois o lixo. Joga fora. E partir para a próxima, quando você tem próxima. Eis que uma luz brilha acima da noite. São as vozes espirituais. Os nossos antepassados que voltam para nos dizer que a vida humana, vegetal, animal, a vida tem um sentido. O sentido do progresso, o sentido do amor, o sentido da ternura. Ame mais. E se acha que já ama muito, ame um pouquinho mais. Reparta com as pessoas que lhe magoaram. Talvez não hajam feito por querer. Cada um de nós é um enigma. Depende tudo do momento. No momento podemos salvar 1000 vidas. No outro podemos ser indiferentes e perdê-las. Então vamos dar ao nosso próximo o direito de ser nosso irmão. E tiremos do coração o ressentimento, a mágoa. Todos fazemos parte da mesma família. É o que nos dizem os espíritos amorosos. Em um doce convite, em nossa reunião mediúnica de ontem, tivemos a oportunidade de ver almas chagadas, voltando do além para falar das suas dores. E uma delas me comoveu profundamente, porque eu havia psicografado uma mensagem titulada Desistir. E a benfeitora Joana de Ângeles diz que por qualquer coisa nós queremos desistir. E até desistir de amar e de perdoar. Até desistir da vida, neste malogro terrível que é o suicídio. Não desista de ser bom. Não desista de ser você aquele que ama. Não desista de ajudar. E ajudar-se. Porque um dia você dirá como Gibran, mas eu sou poeta. Eu amo a vida que me dá um sonho de beleza e uma alegria imensa de dizer muito obrigado, meu Pai, pela oportunidade de amar. Muito obrigado.